Talvez você esteja aí com o coração sobrecarregado, desejando um recomeço com Deus. Você sinta que perdeu a força na fé, que a sua vida espiritual esteja fraca, e você chega até a pensar: será que um jejum pode me ajudar a voltar a sentir a presença de Deus como antes? A resposta é sim, pode. Mas só se for um jejum verdadeiro, com propósito, com entrega. E hoje eu vou te conduzir nessa preparação. Desde que eu gravei o vídeo sobre jejum, eu tenho recebido e lido cada comentário, cada testemunho, algumas histórias bem profundas, algumas de vitórias, outras de lutas constantes, outras de pessoas que estão pensando em desistir ou desanimadas, desencorajadas. E eu confesso que o meu coração ficou muito apertado. E eu senti o desejo de compartilhar aqui com você, minha irmã, meu irmão, que está passando por essa fase não tão legal na sua vida, de desânimo espiritual, que precisa, sabe, daquele acolhimento, e ao mesmo tempo você que está sedenta de Deus, que compreende que esse vazio aí que está no seu peito é o lugar da presença de Deus que precisa ser preenchido. Você que está fora da presença e sabe que precisa retornar, você que está caindo nos mesmos pecados sempre, no desânimo, na inconstância, esse vídeo é para você. Nesse vídeo eu vou te mostrar como orar antes de jejuar, como encontrar um propósito alinhado à vontade de Deus, o que você deve evitar durante o seu propósito de jejum, o que fazer antes, durante e depois do jejum para que ele seja eficaz, espiritual e transforme a sua vida. E como começar a me preparar para ter o meu momento de jejum, a minha vida de jejum. A primeira coisa que você precisa entender é que a preparação, ela começa no secreto. É isso mesmo, no secreto com Deus. Olha o que a palavra de Deus nos diz em Mateus, capítulo 6, versículo 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu pai que está no oculto. E teu pai, que vê secretamente, te recompensará. E no verso 17 e 18, do mesmo capítulo 6 de Mateus, nos diz assim: porém tu, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas. Aqui Jesus está ensinando a forma correta de jejuar. No contexto da época, muitos religiosos, especialmente os fariseus, eles costumavam jejuar para mostrar espiritualidade para os outros. Então, eles faziam questão de andar triste, com o rosto abatidos, mal arrumados, para que todos vissem que eles estavam se sacrificando para Deus. Mas Jesus, ele confronta essa atitude dos fariseus. Então Jesus dá uma ordem e diz assim: unge a tua cabeça e lava o teu rosto. Isso quer dizer, se arrume, seja discreta, não chame atenção, não fale para o mundo todo que você está jejuando, que você está se separando. Esse é o momento seu e de Deus. Esse é o momento do seu particular com o Senhor. O foco não deve ser o que as pessoas vão ver, não, mas o que Deus vai ver no seu secreto. É como se Jesus dissesse: não use o jejum para se mostrar mais espiritual que ninguém. Use o jejum para se aproximar mais de mim, para acessar a minha presença. A Bíblia diz: teu pai que está em secreto. Aqui revela, meus irmãos, algo muito lindo. Deus, ele valoriza o que é feito no íntimo. O secreto é o lugar onde ninguém vê. Mas Deus, ele está lá, vendo e contemplando todas as coisas. Ele observa cada oração feita no teu quarto fechado, minha irmã. Cada renúncia feita por amor a ele. Cada lágrima derramada em silêncio. O que você anda fazendo no teu secreto não é o que você faz diante dos homens. É o que você faz no teu secreto com Deus. Muitas vezes queremos mostrar para as pessoas uma falsa santidade, queremos nos mostrar mais santo que todo mundo, queremos corrigir o mundo todo, achando que nós somos os perfeitos. Mas quando estamos no nosso secreto, as nossas atitudes provam o contrário. Muitas vezes fazemos aquilo que não agrada o coração de Deus. Os pecados de estimação estão lá. Ninguém vê. O teu pastor não vê, a tua amiga não vê, aquela pessoa que te aplaude em público não vê, mas Deus, ele está vendo. E é neste momento que nós devemos honrá-lo, no nosso secreto. As maiores batalhas são lutadas no secreto. E se você tem algo que está te tirando da presença de Deus, lá no secreto, no escondido, onde ninguém vê, comece a se comprometer, porque os céus está te vendo. O Todo-Poderoso está te vendo. Aquele que te criou está te vendo. E é muito difícil. Eu sei que é muito confrontador dizer isso aqui nesta manhã. Mas quando eu ministro para você, Deus está ministrando também ao meu coração. Porque todas as vezes que eu paro e olho para dentro de mim, eu falo: Senhor, olha para mim e tira o que não presta. Porque eu não quero viver uma falsa espiritualidade para agradar ninguém, não. Eu quero viver para a tua glória. Primeiro começa aqui dentro de mim para depois transbordar para fora. Até porque não temos como transbordar a presença se nós não estivermos andando na presença, porque aquilo que é artificial não se sustenta. Então, é necessário buscar a presença de Deus. É necessário andar no secreto e viver no secreto em santificação. E o que é que você tem vivido no seu secreto? Porque se você está vivendo uma prática pecaminosa no seu secreto, e você continua fazendo práticas religiosas, jejuando, orando, ministrando para pessoas, mas não renuncia, você está se iludindo ao fazer o jejum. Deus não quer isso. Deus quer a mudança, Deus quer renúncia, Deus quer abandono de pecado. Eu sei que abandonar erro, pecado, dói. Porque esmaga o nosso ego, esmaga a nossa carne e as nossas vontades. Mas Deus nos chama para renunciar. O teu pai, olha o que a palavra diz, o teu pai que está em secreto te recompensará publicamente. Observa que a mudança primeiro começa no secreto. Observa que a mudança primeiro começa de dentro para fora.
E às vezes você quer transbordar Jesus, você quer impactar, você quer pregar e tocar corações, mas Deus primeiro quer tocar o teu coração. Você quer tocar nas pessoas e as pessoas sentir o toque do Espírito de Deus, serem curadas, serem libertas, serem transformadas. Mas primeiro tem que começar aqui, a partir de mim, a partir de você, no secreto. E o teu Pai, que está em secreto, essa passagem é linda, te recompensará publicamente. Essa é uma promessa poderosa. Deus, ele está dizendo, você não precisa se promover para ninguém. Você não precisa se exaltar para ninguém. Eu mesmo, o Senhor, vou te honrar quando você me obedecer no teu secreto, aleluia, no teu particular. Eu mesmo vou te recompensar diante de todos pelo que você buscou em oculto. E quando nós entendemos isso, devemos parar e fazer uma análise de nossa vida. Como é que nossa vida anda? Deus quer mexer nas áreas mais profundas do teu ser, fazer uma transformação que você nunca imaginou viver. Antes de você começar qualquer jejum, é necessário tirar um tempo com Deus. Não comece logo tirando o alimento e já. Às vezes você começa tirando logo o alimento e às vezes não tem um propósito específico, você nem conversou com Deus, você nem falou com Deus como você se sente, o que não se quebrantou diante dele. Então não comece logo tirando o alimento todo de jejum. Não. Você começa conversando com o dono do propósito, com Deus. É com ele que você está afirmando o teu propósito. Clame mais uma vez por discernimento, direção espiritual. O crente precisa sempre estar orando por discernimento, direção espiritual. É muito importante. Ore por proteção espiritual contra distrações e tentações. Durante os nossos propósitos de jejum e oração, nós somos muito tentados a desistir, a parar no meio do caminho, porque a vitória é tremenda. Se você fizer a vontade do Senhor em obediência, você vai ter vitória. Então, o inimigo, sabendo disso, ele vai tentar te distrair, te tirar da promessa. Ore para que o seu momento de jejum não seja só uma prática, mas seja um verdadeiro encontro com Deus. Eu já senti no meu momento de oração a presença poderosa de Deus chegando assim, eu ajoelhada ao chão, e eu começava a lhe louvar com a cara no pó, chorando, clamando. Eu sou chorona, então eu choro mesmo na presença de Deus e eu não tô nem aí. E na hora que eu estava ali orando, chorando, clamando, eu senti como se uma presença sobrenatural entrasse naquele quarto, e eu me senti pequenininha, mas eu me senti ao mesmo tempo acolhida. Eu não conseguia abrir os meus olhos, eu fui tomada por um temor, uma presença, e eu lembro que eu comecei a falar em novas línguas, falando ali em línguas estranhas na presença de Deus, e eu senti a presença de Deus me renovando, e naquele dia eu recebi um revestimento tão grande da parte de Deus. Então, que o jejum não seja uma prática vazia, mas que seja um verdadeiro encontro. Clame por Deus, vem, Senhor, sobre mim, venha sobre este lugar, venha sobre a minha casa, sobre o meu lar. E começa a clamar, sabe? Atrai a presença de Deus para a terra, traz a presença de Deus para o teu ambiente. Muitas mulheres me perguntam, mas eu começo por onde? Eu sempre respondo, comece dobrando os seus joelhos, porque não é sobre parar de comer, é sobre alimentar a alma. Sempre tenha papel e caneta para ouvir no seu íntimo as direções que o Espírito de Deus vai te dar. Eu já recebi muitas direções do Espírito de Deus, eu escrevi, e algumas dessas direções viraram canções. Tem uma canção que qualquer dia eu vou compartilhar aqui. Foi fruto de um jejum e oração, e Deus falava algo comigo, né, para me levantar, e eu comecei a escrever. E eu falei, Senhor, essas tuas palavras ao meu coração vai virar canção. Então, o Espírito Santo sempre vai te dar direção na tua mente, no teu coração, quando você estiver submersa à vontade do Espírito de Deus, quando você estiver mergulhada ali em adoração, em jejum, ele vai te dar direcionamentos. Agora, como definir um propósito espiritual claro? Olha, sem propósito, o jejum se torna vazio e insustentável. Você não vai muito longe. O propósito, ele sempre nos lembra por que estamos jejuando. O porquê você começou esse jejum? Você tem um propósito. Se tem propósito, tem jejum, tem oração, tem adoração. É o seu propósito, é a sua causa, a sua dor, o seu motivo, o seu milagre. Propósito é isso. Olha, Deus, eu estou passando por essa situação difícil aqui. É essa salvação, é essa reconstrução, Senhor. Eu tenho sofrido tanto. Aí você vai colocando diante de Deus. Mas eu decidi te adorar. Em prova do meu grande amor por ti e da minha fidelidade a ti, a minha total submissão à tua vontade. Eu vou ficar esses dias sem comer, sem assistir a minha série, sem comer aquelas guloseimas, sem fazer coisas que minha carne se agrada. Eu vou abrir mão dessas minhas vontades e eu vou me submeter à tua vontade, Senhor. Propósito, foco, perseverança e sensibilidade espiritual. A Bíblia nos diz, no livro de Êxodo, que Moisés ele jejuou no Monte Sinai para receber os mandamentos. Êxodo 34, 28. E esteve Moisés ali com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água. E escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Moisés buscava a direção de Deus. E quando você precisar de uma direção importante do Senhor, entender o próximo passo ou confirmar o seu chamado, faça um jejum. Ele é muito importante. O jejum também nos concede vitórias em batalhas. Eu não sei qual é a sua batalha que você vem enfrentando aí há anos, mas o Senhor pode te ajudar a vencer cada uma delas. A Bíblia diz que Esté e o povo jejuaram antes dela ir conversar com o rei. A palavra nos diz que ela manda juntar todo o povo judeu que se achar em Suzã, qualquer um que tivesse lá que fosse judeu em Suzã, precisariam estar em jejum por ela, porque ela estaria diante do rei para apresentar aquela situação. Então, quando a batalha parecer grande demais, minha irmã, meu irmão, quando a luta pela família, pelos filhos, casamento ou ministério,
faça um jejum. Podemos orar por arrependimento e quebrantamento. Quantas pessoas estão mergulhadas no pecado, com seus corações endurecidos, e Deus quer tocá-las, Deus quer quebrar as fortalezas do inferno na vida dessas pessoas, e precisamos nos posicionar em oração. Muitas vezes é uma libertação que você mesmo precisa viver em sua vida. A Bíblia nos diz que o povo de Nínive jejuou após ouvir a pregação de Jonas. E os homens de Nínive creram e apregoaram o jejum. Então, o jejum te ajuda a confessar e a se arrepender dos seus pecados, a você se santificar, limpar o coração e pedir a misericórdia de Deus sobre a sua vida. Se você deseja intimidade e comunhão com Deus, Jesus, o nosso principal exemplo, ele jejuou antes de iniciar o seu ministério. A Bíblia nos fala em Mateus 4, do 1 ao 2. E então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. Então Jesus, ele no seu ministério terreno, como homem, ele também teve a necessidade de jejuar. E essa atitude de Jesus nos faz perceber que cada um de nós precisamos jejuar, sim. Nós não somos super mulheres, super homens de Deus. A qualquer momento a tentação pode vir sobre nossas vidas, e devemos estar em Deus para resistirmos, porque com as nossas próprias forças nós não conseguimos. Tem que ser na força de Deus. O jejum também nos prepara para a consagração e envio para o chamado. É muito importante entendermos que o jejum é um momento de total entrega à vontade de Deus. É aquele momento que você se recolhe para o seu particular com Deus. Então, se for necessário, você estar ali resguardado em oração. Deixar as coisas paralelas de lado e focar em Deus, em focar no teu propósito. O jejum é algo espiritual e começa no secreto do nosso coração. Muitas pessoas iniciam um propósito de jejum, mas não param para olhar para dentro do seu coração. Será que tem alguma coisa que eu preciso corrigir nas minhas ações, nos meus sentimentos? Será que realmente eu estou me purificando para chegar diante da presença de Deus? Será que no momento desse jejum aqui, eu estou de fato me consagrando como eu devo me consagrar? Será que eu estou deixando os maus hábitos, os maus costumes de lado para me dedicar completamente, me entregar completamente à vontade de Deus? Ou estou fazendo apenas um ritual, uma repetição, sendo religiosa, sendo religioso? É necessário olhar para dentro de si e entender que se queremos nos santificar através do propósito de jejum, se queremos ter acesso a Deus, nós devemos nos despir de tudo que é iniquidade, de tudo que é satisfatório para a nossa carne. Não adianta fazer o jejum e continuar pecando, continuar praticando coisas que você sabe que não está do agrado do Senhor. Alimentando a sua carne por outro lado, você deixa de comer, mas continua praticando algumas coisas que sua carne está super satisfeita. Jejum é separação, jejum é renúncia, mas eu não consigo ficar sem isso aqui, não adianta. Então, se você não consegue renunciar a determinadas práticas, mas é fácil renunciar o alimento por algumas horas ou alguns dias, você não está se rendendo em entrega a Deus de verdade. Daniel também jejuou e orou pelo povo. Daniel, capítulo 9, e o versículo até o 4. Voltei o rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e misericórdia para com os que te amam e guarda os teus mandamentos. Também podemos orar por cura e restauração. Davi, ele jejuou pela cura do seu filho. Quando há doença, enfermidade física ou emocional e nós buscamos pelo milagre da restauração, precisamos jejuar. E o que fazer antes, durante e depois do jejum? Consagre os dias que você vai jejuar. Ore com antecedência, peça graça, força a Deus. Organize toda a sua rotina para priorizar Deus. Se possível, separe um tempo para fazer suas devocionais e elimine tudo que te distrai. Se alimente de preferência bem no dia anterior ao jejum. Cuide bem do seu corpo. E durante o jejum, Miriam? Durante o jejum, você deve aumentar o tempo com a palavra. Leia, medite, anote os versículos, adore, mesmo em silêncio. Cante hinos espirituais que elevem a sua fé em Deus. Anote tudo que o Espírito Santo te revelar. Sonhos, palavras, aqueles insights que chegam de repente, sentimentos. Evite contendas, redes sociais, fofocas, aqueles entretenimentos mundanos. Mantenha o seu espírito limpo. É preciso você lembrar que o jejum é um altar que você constrói em silêncio, renúncia e adoração. Depois do jejum, o que eu devo fazer? Não volte mais à rotina comum, ou seja, você não será mais a mesma pessoa. Continue buscando, mesmo sem jejuar. Agradeça, celebre a Deus antes mesmo do seu milagre chegar. Lembre-se, fé é confiar antes de enxergar. Pratique o que você ouviu de Deus. O jejum, ele te prepara para obedecer. E aí, preciosa? Você gostou desse vídeo? Se esse vídeo te deu clareza, eu quero te dizer algo do fundo do meu coração. Deus está te chamando. Não para jejuar por religiosidade, não. Mas para viver uma nova intimidade com Ele. Tire um momento para você orar em sua casa e conversar com Deus. Pergunte a Ele quais são os seus planos, quais são os seus sonhos para a sua vida. E se essa palavra falou com você, comenta aqui, eu quero mais de Deus. E se você está distante e está sentindo que precisa voltar, vou ler os comentários e orar por você. Se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo com uma amiga que está sedenta por um reencontro com Deus. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau.